Bem-vindos ao nosso Conecta Cast. Eu sou Glauci Santos e você já me conhece. Hoje é o episódio 1 dessa jornada sobre como é a vida de um corretor de imóveis, sobre como o mercado imobiliário da Ilha do Governador ele vem se movimentando, mas hoje o assunto é um assunto que pouco se fala. Como é que o corretor de imóveis precisa fazer quando o negócio dele começa a crescer? A gente passar do momento instável do começo para uma trajetória de sucesso, e é isso que a gente vai tratar nesse primeiro episódio. Hoje temos a honra de receber em nosso Conecta Cast, episódio número 1, 3 nomes de peso no que tange faturamento aqui da nossa rede Remax no Rio de Janeiro. O nosso 100% Club, Vitor Oliveira, a nossa 100% Club, Michele Teixeira, e o nosso 100% Club, Daniel Pereira. Os 3 corretores da Remax Conecta, aqui da Ilha do Governador. Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês no nosso primeiro episódio Conecta Cast, a gente começando aí com o pé direito esse episódio. Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco do caminho que trouxe vocês até aqui, até a Remax Conecta. Começa você, Daniel. Pode começar, Daniel. Vamos lá. Meu nome é Daniel Pereira, eu tô na Remax desde 2018. Eu entrei no comecinho da Remax. O que me interessou foi essa questão da Remax ter os ensinamentos e ter a universidade da Remax. Por incrível que pareça, em 2015, meu primeiro emprego foi como office boy em uma imobiliária. E eu não imaginava, depois de 20 anos, entrar na Remax. Foi um convite de um amigo, de uma pessoa que eu ainda não conhecia, que está aqui ao meu lado, Glauci Santos, mas eu conhecia o Diogo. E hoje sou muito grato. Hoje mudou minha vida, mudou a vida da minha família e não me vejo em outra profissão. E agora, e você, Michele? Eu quero agradecer primeiramente pelo esse convite, me sinto lisonjeada, né? Eu entrei na Remax no ano de 2020, vai fazer agora no final do ano, vão fazer 5 anos que eu estou aqui. Nunca tinha sido corretora na minha vida. Entrei numa fase bem difícil, que foi a fase da pandemia, mas acredito que também foi uma fase que me despertou para querer galgar esses passos, me fortaleceu. E, assim, sou muito grata ao modelo, sou grata a toda a equipe que nós temos aqui, da Remax, né, os nossos líderes, e todo o modelo, o ensinamento. E a trajetória tem sido árdua, mas bem gratificante. Também mudou a história da vida da minha família, mudou a minha história. E eu, assim, hoje posso dizer que me encontrei nessa profissão e me sinto muito feliz. E você, Vitor? Compartilhe um pouquinho da sua história. Eu já fui diferente deles. Trajetória. Boa noite, meu nome é Vitor Oliveira e diferente deles que já vieram na Remax, foram criados dentro desse modelo que é maravilhoso, eu vim do mercado externo. Eu trabalhei em uma imobiliária na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava sem creche, sem nada, trabalhava erradamente, que é uma coisa que a gente preza muito aqui. E logo em seguida vim trabalhar no mercado da Ilha do Governador. E desde que eu mudei para o mercado da Ilha, eu sempre tive muito ativo nas redes sociais. E a Glaucia, ela ficava me mandando mensagem, eu fugindo dela. Fugindo muito. E consegui fugir dela mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. Até que um dia eu pedi uma direção para Deus. E um dia chuvoso, parando em frente à academia, deixei a garrafa de água cair, me escondendo deles. Quando eu fui pegar a garrafa, que eu levantei, tava ela e o Diogo na minha frente. E desde então... Deus desenhou ali, né? Deus desenhou. Desenhou, não tinha o que fazer. Eu falei, perdi. Perdi, vou ter que fazer uma reunião, não tem como eu falar, não. E desde então a gente tem construído muito junto. Como todos eles falaram, isso é nítido aqui com todo mundo. Eu mudei minha vida e mudei a vida da minha família. Criei grandes amigos, me tornei um profissional melhor. E quando eu falo um profissional melhor,
não é só para mim, é para os meus clientes. O modelo que a gente segue aqui, o atendimento que a gente tem, todo passo a passo que a gente segue aqui, me transformou num profissional que eu sou hoje e que eu ainda posso crescer muito mais junto com essa galera que tá aqui, que a gente junto aprende todo dia a gente brinca, a gente ri muito, mas a gente trabalha muito duro. E a Remax foi isso para mim e o mercado imobiliário tem sido isso para mim. Poxa, muito legal. A gente sempre vê muitos podcasts, muitas publicações e redes sociais falando sobre como é começar na carreira de corretor e a gente fica ali vidrado vendo isso. A gente vai falar de muito mais coisa, mas não tem como a gente deixar de falar no começo, né? Então, assim, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram no início da carreira? Né? O preconceito, a carreira Remax, né? O preconceito de vir para a Remax, o preconceito da profissão do corretor, o que vocês encontraram de desafios e que vocês tiveram que transpor para poder bancar esse momento que vocês estão hoje aqui, corretores de sucesso. Fala aí, Daniel. Então, meu maior desafio dentro da Remax foi o conhecimento. Eu tinha que ter conhecimento que eu não sabia nem o que era RGI. Então eu tive que estudar, graças a Deus, imobiliária ela tem vários cursos, ensinamentos. Eu tive esse desafio, mas acho que o maior desafio é como eu entrei em 2018, 2019 que eu fui fazer a primeira venda, era um desafio pessoal, era bater as metas. Eu não conseguia bater meta no início, como acho que todos os outros corretores que entram acham que entrou, vai chegar fazendo venda. Eu tive essa dificuldade no começo. Minha primeira venda saiu depois de 6 meses. Então, isso era um grande desafio, bater as minhas metas. Eu tinha umas metas pessoais e foi bastante difícil, porque eu via as pessoas no pódio, a gente aqui tem pódio. Isso é bem legal, até para você forçar você a trabalhar mais, a estudar mais. Então, eu via as pessoas no pódio e eu me via lá, mas não estava lá. Então, esse foi um desafio absurdo de não estar presente naquele momento no pódio, mas com muito trabalho, muito ensinamento, eu conquistei e ultrapassei esse desafio. Isso sem falar também no desafio do mental, né? Porque você ficar 6 meses vendo todo mundo vender e você não vender, é um desafio, acho que mental, você com Exatamente. você. Porque, poxa, eu insisto, isso é pra mim ou não é pra mim, né? Isso acho que passa muito, eu vejo muita gente, né? Muitos corretores que estão desistindo porque não conseguem vencer a própria mente. Sim. E esse preparo, esse equilíbrio, e eu acho que esse nosso ambiente colaborativo de um dar a mão pro outro e falar, não desiste, porque realmente não é fácil, mas eu tô do teu lado, eu acho que já dá uma amenizada, né? Uhum. Esse desafio mental é muito difícil. É a guerra diária que a gente tem da gente contra a gente mesmo, né? Exatamente. Porque não é fácil, é uma profissão que eu não vejo uma facilidade, eu vejo... todo mundo, é muito simples, todo mundo acha que é simples, a gente vai chegar, abrir uma porta e vai vender. Mas a gente lidar com sonhos, então... Lidar com o sonho de outras pessoas é muito complicado. E a gente acaba absorvendo algumas situações. E esse período sem vender é um período muito difícil. E a gente vê, né? Infelizmente, muita gente desiste no meio do caminho por conta dessa... Porque é uma construção. É uma construção diária. É uma construção diária, a construção de um negócio, é a construção de uma reputação, é a construção do posicionamento. Que isso não é do dia para noite. Sim. Isso é um trabalhinho ali... step by step. E você, Mimi, qual foi? Eu tive muita dificuldade de entender o processo, né? De como era vender e como é que era chegar até o final desse percurso sem soltar a mão do cliente, porque eu acho que a gente, quando tem um cliente, a gente tem que ir do início ao fim com ele. Aqui a gente faz muito disso, né? De não soltar a mão do nosso cliente. Então, eu tinha muita dificuldade, mas eu tinha, né? Temos aqui um gerente, temos um staff, temos um pós-venda, temos um dando realmente as mãos para os outros. E ali eu fui começando a entender. Só que quando eu começava a entender um processo, por exemplo, de financiamento, vinha uma compra à vista. E às vezes vinha um outro tipo de processo de uma compra mais diferenciada, enfim. Esse processo todo também foi bem desgastante, até eu conseguir entender, não, peraí, isso aqui é primeiro, isso aqui depois é isso. Mas, assim, o que eu acho bem legal, que foi muito, assim, tranquilo para mim, é a gente ter esse staff, a gente ter esses estudos e treinamentos que a gente tem dentro do modelo,
que consegue botar você... Claro, não vai ser da noite para o dia, mas hoje, por exemplo, se vou fazer 5 anos, eu já entendo, consigo entender como é que é ali, onde é que vai... Em que parte nós estamos do processo, com mais facilidade, né? Então, isso para mim foi um diferencial. Até assim, porque ser corretor da Remax é fazer parte do processo do início ao fim. Sim. Não é bem um corretor diferente. que abre porta e fecha a porta. Não. A gente convida e a gente compartilha tudo o que acontece para que vocês possam fidelizar o cliente de vocês e não a empresa. Porque o ativo do corretor é o cliente. Então, Não, e a gente até- prega isso bastante. Até assim, eu sempre me cobrei dar o máximo serviço, né? Que sempre foi falado dentro da Remax, de você dar o máximo serviço para o cliente. Então, eu me cobrava em querer saber bastante, em me meter no meio processo. do processo, para justamente dar também para o cliente aquele colo da ansiedade que ele tá do processo dele, né? Às vezes 3 meses, fala, até vai demorar mais ou menos 90 dias. E aí ele fica ali, ai, deu 89, amanhã tá tudo bem. Então, assim, eu acho que esse máximo serviço que a gente quer prestar, você tem que dar a mão pro seu cliente do início ao fim. E aí o desafio é como aprender tudo se eu não sei tudo e se toda hora tudo muda. É verdade. Porque cada negócio é um negócio, cada família é uma Tem uma família. Mas é Qualidade estudando, diferente. eu acho que estudando, perguntando, sentando para entender, para quando você passar de novo, você já saber, poxa, passei por esse problema assim, então agora eu já sei que se acontecer dessa forma vai dar isso lá na frente. Eu acho que é o interesse do corretor também querer... tá nesse não é só vender, né? Eu acho que o nosso trabalho não é só a venda. Na verdade, É todo um Na verdade, processo. não é vender, não né? é vender, não é vender. aproximar. É aproximar as partes, mas você fazer parte daquilo ali, do início ao fim, que às vezes você não vai ter todas as respostas para o seu cliente naquele momento ali, até porque você nem sabe. E vai ainda perguntar para quem saiba, né, um jurídico. Mas só dele ter ali, saber que você está ali com ele, que você não largou ele ali no caminho, eu acho que é um diferencial. E assim, eu consegui, com o tempo, com esses anos, com esses treinamentos, que a gente tem muito treinamento, E vivendo a corretagem, a né? corretagem. Agora, ser mais fácil, né? O entendimento. A gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. E mas- você, que veio do mercado tradicional, que é um mercado que resiste muito à metodologia da Remax, ressacha muito o exclusivo, ressacha muito contrato, é um negócio que é jurídico, que precisa ser seguro e perfeito para as partes se sentirem confortáveis, mas a gente vê muita informalidade. O que você teve de grande desafio quando você passou a fazer parte da família Remax? Essa questão documental. Em todas as imobiliárias, nas imobiliárias que eu passei, a gente não faz parte desse processo. Esse processo sempre fica para um pós-venda, né? Ou, na verdade, a parte de fechamento. E o diferencial, uma coisa que eu senti muita dificuldade aqui no início, era essa questão de bater um contrato, essa questão de você ser um corretor autônomo, basicamente. Você ser um empresário dentro de uma imobiliária. Porque no mercado tradicional, você é um corretor que abre a porta, que leva o cliente, que leva a proposta para o seu gerente, no seu gerente vai lá e ele faz todo o trabalho. Aqui a gente acompanha todo o processo. Isso, para mim, no início foi um pouco mais difícil, porque eu estava acostumado a chegar no meio do caminho e meu trabalho se encerrar, e eu sentia um vazio. Porque em tudo que eu faço eu tento saber de tudo um pouquinho e acompanhar até o final e saber tudo o que acontece. Eu sou muito curioso. Ainda mais com documentação e tudo mais, tudo que eu não sei. E no tradicional não tinha... Não acompanhava. A gente era criado um bloqueio. Acabou. Ali acabou e vida que segue. Vai procurar outro cliente, deixa aqui, e o cliente que vai te passando feedback. Diferente da Remax, que a gente acompanha todos os processos, a gente bate todos os contratos, a gente aprende muito sobre contrato, a gente entende a documentação, nas reuniões que a gente faz, a gente tira as dúvidas, na troca de networking que a gente tem por situações, como você falou. Porque cada venda é uma situação. Tem uma venda que vai vir uma promissória, tem uma venda que vai vir... Cada venda tem uma situação diferente. E essa troca que a gente tem, por a gente acompanhar todo o processo, me agregou muito.
E agrega E muito na gente, te assustou muito também. Me assustou muito, porque Mas eu isso falei... é bom que fideliza, né? Não, Fidelia ainda você tem o seu esse detalhe. cliente. Sim. Você vira... Isso te torna mais autoridade. Você não é um simples corretor que abriu ali, um simples vendedor. Você é o corretor. Intermediador, Você é o corretor. Ele vai olhar para a Remax, sim, mas ele vai olhar para o Vitor, vai olhar para o Daniel, vai olhar para a Michele, que está atendendo ele e que entende. Então ele tem ali a segurança. E a probabilidade de você fazer parte de um negócio recorrente com ele e com a família dele é muito maior. Então a gente pensa no médio e no longo prazo. Sim. É um trabalho de construção. Isso, o Daniel, a Michele e o Vitor estão representando a Remax. Sim. Isso é importante. Os corretores importante. são vocês. Porque quando a gente passa... de frente. Quando a gente... No tradicional, quando a gente passa, acabou. É o gerente. O gerente é o que resolve tudo. E o gerente está fazendo... E às vezes ele acaba fidelizando, não você. Faz 100 fechamentos. Ele não consegue dar a atenção que a gente deveria dar e a gente dá para os clientes. Então, isso é um grande diferencial. No início eu sofri muito, no início eu reclamava. Eu não aguento, eu tenho que fazer tudo. Mas hoje eu vejo que é necessário. Hoje eu vejo que a minha recorrência, as minhas indicações, elas vêm por conta do meu atendimento até o fim. Da pessoa, às vezes, me ligar 8 horas da noite, 9 horas da noite, para poder tirar uma dúvida, porque ela está em casa passando mal. E por eu entender o processo, né? Passando mal de ansiedade, e eu por entender o processo, conseguir esclarecer para ela conseguir dormir tranquilo. Porque imagina, com a loja fechada, faz como? Se o corretor não sabe nada. Realmente é um grande desafio. É um grande desafio. Agora, gente, e quando o negócio começou a crescer? Né? A gente está falando aqui dessa virada, desse momento na vida do corretor, que o negócio começa a crescer e aí os corretores pensam em abrir seus negócios e aí começa tudo de novo da porta para fora da imobiliária. Aqui na Remax, não. Quando a gente cresce num plano de carreira e a gente vira meio que uma imobiliária dentro da imobiliária. Em que momento que vocês sentiram que o negócio de vocês realmente começou a crescer? Teve algum ponto de virada? Como é que foi essa transição? Como é que foi essa transição, principalmente você, Daniel, que começou como um corretor standard, não sabia nada, foi crescendo em conhecimento, crescendo em faturamento e agora é um corretor premium com uma comissão muito diferenciada de 60% dos honorários? Então, eu acho que a grande diferença de eu ser quando eu comecei e hoje... eu comecei a entender que eu sozinho, mesmo sabendo, não ia conseguir absorver tudo que estava vindo para mim. E aí eu comecei a botar pessoas em determinados pontos para trabalhar em conjunto comigo, ter uma equipe dentro da Remax. Exatamente. Porque aí eu fico focado em fazer o que eu sou bom, relacionamento, muitas das vezes na minha área de posicionamento, e quando eu pegava algum imóvel, quando eu captava algum imóvel, eu tinha uma pessoa que eu direcionava na hora para fazer a parte de documentação, para colocar o imóvel no sistema. E ela fazendo essa parte que eu teria que parar para fazer, eu já posso estar direcionado a outro cliente e ela em conjunto comigo, eu ensinando algumas coisas eu faço, eu sou chato na relação de foto, eu que organizo as minhas fotos, mesmo tendo a pessoa da minha equipe. E o meu sonho é ter pessoas direcionadas em cada ponto de, eu vou ter uma pessoa direcionada no marketing, eu vou ter uma pessoa direcionada na documentação. Estruturar o meu negócio. O Vitor falou, a gente tem que entender que nós somos empresários. Então, para ser empresário e para ter tudo correto do início ao fim, eu entendo que sozinho eu não consigo, então tem que ter essa equipe para me fortalecer. E, sem contar a equipe, eu acho que a grande sacada do nosso negócio para quem trabalha em alta performance como vocês é a própria rede. É você ter um imóvel e mais 399 colegas para poderem vender o seu imóvel. Você ganha capilaridade, você ganha braço, né? Eu acho que isso, vocês exploram muito bem, essa questão da rede, né? Eu não me esqueço quando o Vitor, para não perder o contato com o cliente, me traz um aluguel. Pensa que ele fez tudo direitinho na captação. E quem disse que ele queria atender os telefonemas do aluguel? Graças a Deus que teve a rede.
Porque aí ele foi jogando um pro outro e em, sei lá, uma semana já estava alugado. Foi uma semana. Foi muito rápido. Mas eu em cima dele. Mas eu acho que isso que o Daniel falou, dessa possibilidade de fazer, né, montar, estruturar um negócio para que ele possa ficar no lugar dele de potência, e foi aí que o Daniel... A gente conversava muito sobre isso. É. Porque eu e o Daniel, a gente tem essa... não é eu nem falo que seja um bloqueio. A gente não desenvolve tão bem essa área de documental, essa área... Não, mas pra quê? Vocês têm advogado pra isso? Sim. Mas essa área de preparar o documento. De preparar a documentação. Mas isso daí é muito administrativo, né? Então, os dois são muito comerciais. Eu sou muito comercial, o Daniel também. Michele também, mas Michele tem mais paciência do que a gente. Mulheres, né? Mulheres, mas pra mim também compartilho do mesmo pensamento dele, porque a gente tem que ter... nessa fase aí de mas tem botar que ter, uma pessoa, porque quando a gente começa em coisa. alta performance, quando a gente começa a performar, na verdade, se a gente setorizar as coisas e transformar a nossa energia, canalizar a nossa energia no que a gente é bom, é verdade. a possibilidade de evolução da gente é muito maior. Tipulando já, depois eu volto. A minha virada de chave foi exatamente isso. Porque com isso que eu comentava muito, que eu vindo onde a gente não precisava fazer nada, era só abrir porta, e aqui a gente participa de todos os processos. Isso é bom, mas isso é muito bom, na verdade, mas isso também me causou um pouco de pânico no início. Então, quando eu comecei a performar, eu entendi que eu precisava setorizar isso melhor, precisava administrar o meu tempo melhor. Porque quando você começa a performar, o seu negócio começa a crescer muito rápido, e aí realmente você precisa ter, porque você tem que canalizar naquilo que você é bom. Sim. E aí você começa a ver muita documentação para colocar sistema, e aí você fala, caramba, ou eu paro para fazer isso, ou eu vou para a linha de frente para gerar mais negócios. Eu estou começando nessa linha de ter que parar de fazer a parte de sistemas administrativos e canalizar naquilo que eu sou boa, que é estar com o cliente fazendo relacionamento e que vai gerar mais negócios. Sim. E mais negócios. Uma coisa que é importante, que isso tem que ser feito, um erro que eu cometi no início, eu não tinha tantos negócios para poder já querer uma assistente, já querer montar uma equipe. O simples fato de eu não gostar de fazer, eu criei um bloqueio e acabei atrasando o meu desenvolvimento. Eu atrasei muito o meu desenvolvimento do simples fato. Não gosto de mexer com documentação, gosto de estar no front ali, gosto de estar com o cliente, gosto de estar vivendo isso. Então, pra gente, quando a gente fez isso, foi uma virada de chave. E a segunda, a principal virada de chave pra mim, não foi só isso. Foi quando eu mudei o meu foco. Eu estava muito acostumado a trabalhar para comprador. Trabalhar para cliente comprador, para mim, era o que ia mudar a minha vida. Só que o cliente comprador, ele me trazia uma insegurança muito grande. Por quê? O cliente comprador é uma montanha-russa. Porque ele não... Ele tá com você e tá com outros corretores e quem te oferecer a melhor oferta. E eu ficava trabalhando para isso o tempo inteiro, trabalhando e vivendo. Um dia eu tava rico, outro dia eu tava pobre, um dia eu vendi, no outro dia ele foi lá, achou uma oferta melhor, comprou a outra e eu perdi. Isso gerava muita frustração. Eu acredito que isso também é um fator que influencia muito na vida dos corretores. Acho que é a falta de uma estratégia. Sim. A falta de uma estratégia vencedora, consolidada, atrapalha e atrasa muito a vida do corretor. Sim. Quando a gente tem uma estratégia muito bem marcada, cadenciada, e a gente é fiel e consistente na estratégia, assim, a certeza de taxas de conversões mais altas, como vocês hoje vêm fazendo, né? Você, por exemplo, eu acho muito legal o que a Michele faz, que foi, ela começou num ticket, se consolidou naquele ticket, depois ela começou a montar uma expansão de carteira para outro ticket, tá consolidando lá, aí tá buscando outro ticket e a carteira dela subindo. Ter uma estratégia.
ter Isso é uma muito estratégia. importante. Tem estudo que fala que não sei se é 6 ou 8 vezes você trabalha mais para o comprador. Trabalha mais para comprador do que para E proprietário. a gente vê mentorias aí, hoje, tivemos mentorias essa semana que a própria mentora ela fala que você trabalhar para comprador, você vai ficar perdido. É o que ele falou, o comprador ele não está só com você. Nós aceitamos, amamos os compradores, Sim, mas sim, nós- sim. o que nós queremos colocar, inclusive para você que é corretor de imóveis e está acompanhando o Conecta Cast, está conectado aqui com a gente, é que nós precisamos cuidar dos nossos proprietários, cuidar das ofertas para Sim. dispor para o mercado. Sim. O comprador sabe o que ele quer comprar. Ele precisa, primeiro, ter essa orientação, ele com ele. Depois ele vai para o mercado e ele busca e ele acha. O que nós temos que fazer é preparar uma oferta para o final do funil. O final, para atrair aquele comprador pronto para comprar para aquela oferta que você tem para vender. Essa é a nossa estratégia. E aí, falando em estratégia, e o que impulsionou o negócio de cada um de vocês? O que mais te impulsionou, Daniel? Então, o que mais me impulsionou foi o meu marketing pessoal, estar posicionado em determinada região. Hoje eu estou posicionado em uma região na Ilha do Governador, Jardim Guanabara. Eu ando com crachá hoje estou com a camisa da Remax, ou eu ando com a camisa ou com crachá. Qualquer lugar que eu vou. Hoje eu tento cortar cabelo onde eu estou posicionado, eu almoço onde estou posicionado, eu tomo café onde estou posicionado. Por quê? Porque eu quero relacionamento. Fora isso, eu já até falei em relação a quem trabalha hoje comigo, essa questão da equipe, isso foi muito importante também para mim. O modo como eu me visto, hoje o que eu pretendo, o que eu gosto de atender. É claro que a gente tem cliente, eu comecei, é engraçado o que eu falo quando eu comecei aqui, eu comecei do aluguel. O aluguel é um abridor de porta. Um abridor de porta. Você aprende demais com o aluguel, você vai se relacionar com todos os tipos de cliente e muitos clientes numa semana só. Então, eu comecei com aluguel, comecei com um ticket um pouco menor. A Michelle, hoje em dia, ela está tentando mudar o seu ticket. Também tem estudos que falam isso, que hoje tem corretores que eles entram no mercado e eles já querem atingir, já querem começar o alto padrão, sem ter uma base, sem ter uma base, um crescimento até com aluguel, um ticket menor. E um até público exigente Ou demais. até sem conhecimento, porque já quer chegar num imóvel que é grande, que é uma pessoa que entende. A maioria dos imóveis de alto padrão, a pessoa compra, ela já sabe o que ela uma quer. ONU reais, já sabe o que uma quer. Você tem que saber oferecer. Ainda tem o isso. alto padrão, hoje em dia, você tem que saber oferecer para depois você chegar nesse cliente. Eu acho que a grande questão foi o meu posicionamento e estar 100% como corretor no meu posicionamento. Maravilha. E você, Michelle? O que me impulsionou foi o meu primeiro trabalho. Eu peguei uma casa para vender, fiz a venda em 3 meses, com o filtro financeiro dos compradores, para levar os compradores já certeiros dentro da casa, que já pudessem comprar a casa. Vendi essa casa em 3 meses para essa família. Essa família ficou muito grata, porque eles queriam ir embora para outro estado. Os filhos já estavam nesse estado onde eles queriam estar. E dali eles me indicaram para toda a família, todos os amigos deles. E ali eles me deram para mais de 10 clientes indicados, onde toda vez que eu ia começar um novo trabalho, eu fazia todo um trabalho de excelência, dando o meu máximo, o máximo serviço. E sempre fiel ao modelo? Sempre fiel ao modelo, sempre trabalho com contrato, enfim. E ali foram me gerando novos clientes, novas indicações. Então, hoje, basicamente, 95% dos meus clientes são indicações dos trabalhos que eu fiz, né? E venho fazendo. E vendi casas de... E aí, é por isso que você decidiu fazer o curso do Brian Buffini? Fortalece Sim. isso mais, né? Eu acho que o curso do Brian Buffini... Primeiro que investir na sua carreira, eu acho que... É uma estratégia já, né? Já é uma estratégia. Eu quis fazer o curso do Brian Buffini para tentar entender também sobre essa questão
dessa migração, porque eu não podia dar um tiro no meu pé, né? Sair de um lugar já consolidado e para outro e perder. Então, ali, tudo que ele pôde colocar agregou para novos insights, nova forma de pensar, coisas que talvez eu não estivesse fazendo, que ele colocou ali que seriam bem importantes vir a fazer isso, né? Porque às vezes a gente pode também estar se pegando em algum momento um pouco mais no automático, então é bom estar sempre revendo o modelo, revendo o Brian Buffini, foi fantástico e agregou. E eu acho que é isso, é você fazer um excelente trabalho para você ir começando a ter essas indicações e crescimento, né? E como é que vocês lidam com a pressão, né, de crescer, ter mais responsabilidade? Como é que vocês equilibram isso com a vida pessoal? Como é que isso se dá nessa carreira? Vamos falar do Daniel Pereira, da Carol, das crianças, a Michele de casa. Como é que vocês equilibram a vida de vocês com um negócio crescendo que requer muito da presença de vocês? Então, no início, eu virei corretora e falei, pronto, sou dona do meu negócio, sou uma mega empresária do meu negócio, calcei um salto alto e falei, cara, que fantástico. Só que não. Quando você se coloca como dono do seu negócio, quando você se coloca como empresário do seu negócio, você tem que ter muito cuidado para você não cair na asneira de botar a sua agenda toda programada para tudo que você quer fazer na sua vida, porque você é a dona do seu negócio, e você acabar esquecendo que você precisa trabalhar. Então, depois que eu vi que isso estava acontecendo e que os resultados estavam ficando um pouco mais lentos, eu comecei a me colocar como uma CLT dentro da minha casa. Chamei a minha família e expliquei, olha, a partir de hoje eu sou uma CLT do meu próprio negócio. Do meu próprio negócio. Eu trabalho, não tenho hora, tenho hora para começar, não tenho hora para terminar, e a gente vai ali administrando. Então, comecei a falar, olha, se eu estivesse dentro de uma empresa hoje, CLT, eu não estaria podendo fazer isso nesse momento. Porque toda essa liberdade que a gente tem... A liberdade nós não muito, temos plantão, ninguém te cobra nada, isso daí pode gerar... Isso é ruim. Isso é bom, é o melhor e é o pior. E é ruim. Porque você não tem a quem se reportar no sentido de ter que e aí algo, eu né? Fiquei 4 meses sem vender por essas questões de estar sempre resolvendo uma coisa e outra, eu sou dona do meu negócio, amanhã eu faço. Enfim, aí quando eu coloquei isso e eu falei, não, acabou, a partir de hoje vai ser, vou criar uma estratégia. Uma rotina, né? Uma rotina, então hoje eu tenho que estar todo dia dentro da casa de 2 proprietários no mínimo, né, levando meus clientes compradores, porque por conta das captações, eu tenho muitos clientes também compradores que levo nessas captações, eu tenho que fazer as minhas ações, eu tenho que olhar as minhas redes sociais, enfim, eu tenho meu posicionamento. E muito bacana que você enxergou e você sabe que o teu não sucesso seria só causado por conta de mim mesmo. Exatamente. Você ter essa honestidade, né? Ter essa honestidade. Porque quando eu entrei para a Remax, embora ela já dava certo há muitos anos para todo mundo, eu fui testar o modelo e falei, bom, se isso aí dá certo para todo mundo, quero ver dar comigo também. E aí eu fui muito fiel ao modelo e vi que o modelo dava certo, que o que daria errado dentro do modelo era eu não segui-lo. Era eu ser a empresária, botar o salto alto, passar o dia inteiro numa internet e não estar dentro da casa dos proprietários, não estar em contato com pessoas, não estar entregando meus cartões. E a gente está nesse mundo de internet, a gente está aqui agora gravando o Conecta Cast, mas a gente está muito na internet. Faz parte, mas não é tudo. Faz parte, mas a gente precisa trabalhar de verdade. A gente precisa estar em contato o tempo inteiro com as pessoas. Então, mesmo que a internet traga muitos clientes pra gente. Sim, traz. Se você souber trabalhar, traz. Se trabalhar, a minha virada de chave, por exemplo, foi as redes sociais. O que me levou até a Glauce, pra Glauce me trazer pra cá, foram as redes sociais. Foi o trabalho de rede social. Mas se você mas só o trabalho de rede social não é o suficiente. Então, não é só simplesmente jogar um videozinho lá e esperar viralizar, esperar que o cliente vá. Não. Tem que ter uma constância, tem que ter essa rotina que você fala.
de montar o horário, de estar na loja, de montar ali. Hoje eu vou prospectar tantos clientes, hoje eu vou visitar tantos clientes, hoje eu vou fazer isso e montar isso, porque é através disso que vem o resultado, né? Porque é muito perigoso, é o que eu falei. É muito bom que você pode simplesmente, hoje eu vou acordar a hora que eu quiser, mas é muito ruim, porque o trabalho depende 100% de você. Se você não produzir, não fizer a escadinha agora, no mês que ele vai mexer no mês que vem ou no próximo mês. Sim. Porque é o trabalho que você vai construindo, Exatamente. construindo. E aí, Então, como a assim, gente sabe que a gente precisa trabalhar muito, 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 como é que a gente equilibra vida pessoal, Então, assim, os shows do Belo? vocês estão falando, assim, planejamento, o mínimo de planejamento, É né? o mínimo. Isso. Tu tem que ter um mínimo. É porque a gente, não sei de vocês, eu tento me planejar no domingo. Eu também. Mas a domingo à semana, tarde. a adaptação vai é completamente mudando. diferente. A semana vai mudando. Mas se você tendo um mínimo, pelo menos, de cada dia, tem alguma função que você tem que fazer Você tem cada um dia. norte, pelo menos. Mesmo que você não tenha 5 clientes para ligar novos, liga para 3 antigos. Porque, às vezes, aquele cliente Sim, ali que sim. você vai se relacionar, que há muito tempo você não se relaciona, ele vai ter alguém para te indicar, ele vai ter algum problema para você resolver. Que a gente é resolvedor de problema, né? É verdade. A gente E- fala muito de sonho, mas muitas das E vezes só a gente resolve pegando mais problemas do que o sonho. gancho da Glauce, né? Então, como é que eu faço assim? Eu quando comecei esse negócio, eu falei que eu nunca ia trabalhar sábado e muito menos domingo. Né? Mero engano. E eu trabalho sábado loucamente, domingo entre um culto e outro da igreja. Enfim. Mas aí o que eu faço? Eu pego para poder compensar e em algum momento eu fecho a minha agenda naquele final de semana e aí sim, não, esse final de semana aqui é o da família, né? Para poder compensar, não dá para fechar todos os finais de semana, porque conforme o negócio vai crescendo, realmente você não tem como dizer não o tempo todo para o cliente e muitas das vezes o nosso trabalho, o cliente quer sábado, ele quer domingo, ele quer no feriado, né? E você tem que às vezes, ou na maioria das vezes, abrir mão da família ali e não tem jeito. Mas eu tento conciliar essa questão. Pego um final de semana e falo, não, eu vou estar até no celular atendendo os meus clientes, eu não vou abandonar ninguém. Mas a gente vai passear, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai viajar para poder Mas a gente tem suprir. uma situação muito importante, é o seguinte, a gente tem amigos corretores. Então, muitas das vezes, quando você não dá para você atender, que você está com a sua família, que é importantíssimo, você pode... Liga para esse amigo. Você liga para os amigos. Aí um amigo atende ali, aí quando ele for fazer o mesmo, você atende. Isso é muito importante. Exatamente. Eu sou fominha. Eu sou fominha, então, É que ainda recentemente... não casou, ainda não teve filho. Não, aí... eu tô no tempo de produzir. gente. Aí vai. Eu tô no tempo Chama o de produzir. Vitor. E Mas quando ele viaja, eu tô aqui. tô no tempo de produzir, então eu comecei o ano de 2025 a todo vapor e não tive esse equilíbrio, que é muito importante. Então falei, não vou tirar folga, tá acontecendo, não vou largar. E isso que eu fiz, eu não indico pra ninguém. Deu Beyblade? Dá um Deu. desgaste emocional. Deu Travei. Beyblade? Travei, produzindo, gerando números e simplesmente travei. Por simplesmente não saber tirar esse time. Agora eu me obrigo a pelo menos um dia na semana tirar ali, sair de perto do celular, fazer alguma coisa, sair com a minha mãe pra jantar, sair com a família pra jantar, fazer alguma coisa que eu gosto, porque isso é essencial. Acho que a nossa saúde mental, a gente tem que estar com ela em dia para Verdade. trabalhar com o que a gente trabalha. É muito importante. Então agora eu me obrigo a pegar, tava numa pegada forte, falei, não, agora eu vou viajar. Aí tem meu amigo aí que vai me cobrir. Mas, brincadeiras à parte, é essencial a gente ter esse equilíbrio pra gente performar melhor. Tudo isso que a gente falou até agora é muito importante. Mas a nossa saúde mental, a nossa saúde, exercício físico e tudo mais, pra gente poder descarregar essa energia, porque o nosso trabalho gera muita ansiedade também, pra mim é o ponto de equilíbrio que eu tenho que ter e que agora tá conseguindo me controlar. Porque a gente trabalha muito. E se deixar, os 4 que estão aqui, 1h da manhã a gente tá no celular, tá se ligando e não Ave dorme. Maria. Mas, gente,
a gente fala muito, né, de como é bom ser corretor, e a gente precisa colocar aqui para o nosso público que realmente é muito bom e que a gente pode, e que a gente colabora uns com os outros e que a gente dá a mão para todo mundo. Sim. E eu queria que vocês dessem dicas práticas de como, para quem já é corretor, para quem quer ser corretor, dicas práticas de como faz para começar, crescer, começar a escalar. Eu queria que vocês ajudassem as pessoas que estão conectadas com a gente. Assim, se você tivesse que dar uma dica, qual a sua dica de ouro? Eu? É. Minha dica de ouro, vamos lá. Isso é difícil, Vem pra gente. Remax. Também acho. Essa é a primeira. Porque é a melhor formação. Essa é a primeira. Todos concordam comigo que é o corretor iniciante. O corretor iniciante, que não tem nada, não sabe nada do mercado imobiliário, ele vem para a Remax. Aqui na Conect a gente tem escola para corretores. A minha escola foi a rua. A minha escola era bater na portaria de prédio e corretor me botar para ir embora. Então a primeira é essa, mas a segunda dica de ouro: trabalhar. E duro. Porque o início não é fácil. As pessoas me falam, Vitor, como que é ser corretor? Eu falo, olha, o início não é fácil. Porque no início você vai trabalhar e não vai ver resultado. Então é trabalhar e entender que você vai ter um processo e cada dia mais grudar na galera que tá performando para você entender o processo. Eu acho que através disso vai te dar resultado. E o melhor resultado vai vir, já que você não tem cliente quando você tá começando, isso é para quem tá começando, tá? Correr atrás de captação, correr atrás de imóvel, porque a gente é uma rede. Então, a nossa rede vai diminuir esse processo, te trazendo o resultado mais rápido, porque você vai trazer um imóvel bem precificado, com a ajuda dos nossos brokers, para precificar, colocar dentro do nosso modelo. Alguém da rede vai vender esse imóvel. Você pode não ter o cliente, mas alguém da rede pode ter o cliente. Então ele vai te dar o primeiro suspiro. E ainda tem o melhor, né? Se você não tem imóvel, Então, isso que eu ia mas falar. você tem os imóveis Tem dos os colegas. imóveis dos colegas para poder divulgar, para poder mandar para a Primeiro de tudo família. é participar de tudo que a imobiliária possa promover. Se tem qualquer treinamento, qualquer reunião, venha participar. Sim. E se você não tem imóvel, você faça que o imóvel do seu colega seja seu. Sim. Eu fazia isso muito. Eu pegava imóvel, eu não tinha no começo tantos imóveis, eu pegava um imóvel bem precificado, fazia um folheto, 1000 folhetos, distribuía na rua como se fosse o meu imóvel. Porque ele é um imóvel que está na rede, então eu posso vender aquele imóvel. Eu posso trazer o cliente para aquele imóvel e fazer a parceria. Acho que o relacionamento é tudo. Trabalhar nem precisa falar que você... Eu acho que se você quer sucesso na vida, não vejo sem trabalho. Então você tem que trabalhar organizado, com uma agenda organizada. Tem um plano de negócio, né? Que eu acho que é muito importante. Ter uma saúde mental boa. Mas essa saúde mental aí é simples. Até na outra pergunta eu ia falar, não consegui. Então, por favor. Que era sobre... Agora, Os desafios? Os desafios, alguma coisa assim. Não era o desafio, não. A outra pergunta. Era, deixa eu ver aqui, tanta que eu ia pergunta. responder, mas estratégia passou. e ação que tomou para impulsionar o negócio. É essa a pergunta? Eu acho que... Não, foi quando você perguntou da desafio. Foi os desafios. Que perguntou o desafio de você, com a Carol, outra estratégia. Exatamente. Então agora eu já até esqueci. Eu acho que eu tô com a memória. Eu tô ficando velho, né? Eu só acho que o mais velho daqui, gente. Vou fazer 45 anos. Eu também. Eu tenho um pouquinho menos. A gente veio pelos cabelos Mas brancos. meus cabelos brancos. Mas pode seguir que eu vou lembrar. Eu acho assim, como eu nunca participei de outra imobiliária, nunca fui corretora antes, se eu pudesse dar um conselho para quem quer ser corretor, para entrar para dentro de uma Remax. Porque se você não sabe nada desse mercado e você pode estar dentro de uma imobiliária que tem uma universidade, que tem cursos, que tem uma série de treinamentos, eu acho que este é o melhor lugar. Segundo, não é só viver de treinamento. Eu vejo muito corretor sentar, passar a semana toda treinando, o cara tá mas tem que com aplicar. as 5 estrelinhas no que é peito ação. Treinando. Eu acho que Tem que treinar trabalhar. e aplicar, treinar e aplicar, treinar e aplicar. Tá com medo? Vai com medo. Faz. Vai uma, vai duas. Quando você vê, você já está fazendo no automático. Caramba, eu já consigo fazer isso. Então, assim, eu vejo muita gente sentar, absorver tudo e depois
Ó vida, ó azar, passaram-se 2 meses, vou embora porque não performei. Mas é aquilo que a gente falou. Você precisa, para uma empresa crescer, você precisa ser rápido, porque senão você vai falir. Sim. Ainda mais a tecnologia de hoje. Exatamente. Uma coisa que um objetivo que eu fazia, objetivo não, enfim, o que eu buscava no início para poder performar, eu entendi a necessidade do meu colega. Você está precisando de imóvel? Vocês dois estão performando. Qual imóvel vocês estão precisando? Eu ia buscar um imóvel e correr atrás naquele perfil. Porque não, eu concordo muito com o que você falou. As pessoas querem só teoria. A prática ensina muito. Até às vezes mais que a teoria. Porque tem coisas que acontecem ali na prática que na teoria não vão te passar. Na sala de aula não vão te passar. Então eu concordo que tem que estar. Eu até brinco muito que o dinheiro está na rua. Você tem que estar na imobiliária para poder montar a sua estratégia, montar o seu argumento, estar preparado ali para poder argumentar com o cliente. Mas você tem que estar na rua, tem que estar procurando negócio na rua. É o que o Daniel falou, tem que procurar negócio na padaria, tem que procurar negócio no mercado. Todo mundo tem que saber que você é Remax, tem que ter placa na rua. A gente tem outdoor, as pessoas passam aqui, não aguento mais ver sua cara. Eu falo, mas vai ver bastante. Vai ver mais. Vai ver mais, que eu vou botar mais. E esse saber o que o outro quer, você tem que estar presente. Sim. Exato. E tem que ser, você tem que se meter. Aqui, eu escutei, você tá querendo o quê? Então você vai buscar. Não pode ficar na sua e não vai cair nada pra você. Esse negócio é um negócio de cavar, né? A gente tem que cavar. Eu acho até que você tem que ser intencional. Eu sou intencional o tempo todo. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, tudo que eu faço é em prol do meu trabalho, do meu negócio. Eu visto essa camisa. Eu sou intencional numa conversa com o síndico dentro de um prédio, do meu prédio. Estou descendo no elevador, estou com uma placa. Se o cara fala alguma coisa, eu já começo um assunto ali. E intencional. O tempo todo eu tenho que ser intencional. Se eu paro no posto de gasolina, a moça, que crachá é esse? Da Remax. O que é Remax? Você tá cheio de balãozinho no seu carro? O que é isso? É isso. Já vou falando. Vende casa barata? Vendo. Vende não sei o quê. O que a senhora precisa? Anota meu telefone. Negócio toma meu cartão. O mundo inteiro. Então, assim, é você ser intencional. Porque, às vezes, pode ser que aquela frentista não vai comprar, mas pode ser que ela tenha um primo que vá. E aí ela tá me vendo todo dia ali abastecer. E ela vai dizer, enfim. Eu acho que é você ser intencional o tempo todo e cavar mesmo. Essa coisa de, entrei para corretagem, passou 2, 3 meses, não vendi. Isso aqui não acontece para mim? Mentira. Você não fez o trabalho de casa. Você tem que usar o seu ciclo de amizade, ciclo familiar. Tem que usar tudo. Você tem que mostrar que você é corretor. Exato. Todo você mundo não tem entrou que para saber. falar que você é corretor. Você tem que ter orgulho de ser corretor. Aquilo ali vai te proporcionar, muitas das vezes, um salário ou um valor que muitas profissões não vão proporcionar. Verdade. Então Concordo. você tem que... Eu sou corretor? Então eu sou corretor 100%. Sou corretor em qualquer lugar, eu sou corretor. Você tem que mostrar aquilo. Eu fiz muito isso. Eu vim numa transição. Eu tinha uma hamburgueria, né? Então, para poder fazer essa transição foi um pouco difícil, mas eu quis mostrar o tempo inteiro. Eu sou corretor. Eu vendo imóveis. Qualquer lugar que eu chegava, gente. Todo assunto que eu falo, no início, as pessoas falam assim, já chegou ele, vai começar a querer vender imóvel para os outros. Mas eu falava, tudo, eu me tratava de imóvel, porque uma coisa que a gente conversa muito. Para ninguém aqui que tá na mesa existe plano B. Não. O nosso plano A é ser corretor de imóveis, nosso plano A é realizar ações. Não tem plano B. Não tem plano B. Não Não tem. existe plano B para mim. Então, E isso é muito importante até o mercado saber. Sim. Porque A minha virada de chave foi essa. Os clientes precisam saber que não existe outro plano a não ser fazer o melhor, ser excelente sendo intermediador imobiliário, porque não existe outro plano. Só podemos fazer isso, nada mais. É verdade. Né? Agora, desculpa, pode falar. Porque tem corretores que eu quero ser corretor, mas continua anunciando carro, anunciando celular, anunciando um monte de coisa que e ele não se dedica, porque a vida de corretor não dá pra você trabalhar com outra coisa que não seja Não dá. Exatamente. Todo mundo entra todo mundo não. É muito complicado eu falar isso. A maioria das pessoas entram na corretagem para poder ser um plus a mais. Um extra. O extra. E 80, eu diria, até no 80, 90%, não dá certo. Não dá certo. Porque se você hoje consegue fazer alguma coisa a mais do que ser corretor? Não. Ter outra profissão? Não. Você consegue? Não. Eu não consigo. Nem eu.
Não tem como. Não a gente tem como. a gente precisa de foco dedicação. e dedicação. Quem Até disser porque que o consegue cliente, é o cara que tá o cliente que não tá merece. fazendo. Sim. O cliente merece, a régua subiu, o mercado tá diferente, e até sobre isso que eu quero falar para a gente poder finalizar. Como é que vocês veem o futuro do mercado imobiliário e o papel do corretor nesse crescimento, nesse futuro? Antigamente eu escutava muito assim, aquela pessoa não deu certo e virou corretor. Eu acho que isso já caiu por terra. Eu já vejo muita gente hoje querer estar no mercado imobiliário, entender que é um mercado promissor, sem fronteiras. Então, eu já consigo... eu tenho orgulho de falar que eu sou corretora. Eu adoro quando eu vou preencher uma ficha e falar, qual é a sua profissão? Corretora de imóveis. E dou aquele sorrisão. Porque eu não me envergonho disso, acho fantástica essa profissão e já vejo isso acontecer no mundo lá fora e aqui no Brasil, né? Lá fora tem a valorização do profissional. Temos até pessoas que são artistas, que estão virando, Sim. aqui no Brasil também. Então, eu vejo jovens hoje falando, entrando no poxa, mercado. eu quero o mercado imobiliário. Eu acompanho um menino de Portugal, que ele tem 23 anos, ele é o primeiro da Europa lá, um garoto brilhante, cheio de gás, a equipe dele toda jovem. Diogo Maia, né? Isso é muito... Isso é muito bacana ver uma equipe toda de jovens, né? Então eu acho que isso já está mudando, essa coisa de que ela está lá porque ela não deu certo em nada. Isso aí caiu por terra há muito tempo. Então eu acho que o mercado ele vem numa crescente muito boa. Aliás, ele sempre foi grande, o mercado imobiliário é muito grande, mas em questão da educação do mercado, pelo menos o que eu tenho visto aqui do Cresce do Rio de Janeiro, eu tenho visto um trabalho assim árduo deles, de educação dentro do mercado, de posicionamento, de ética, de transparência, para que a gente não trabalhe num ambiente onde... Que marginaliza o corretor. Exatamente, entendeu? E aí eu tenho visto esse trabalho muito, muito sério, muito... numa pegada muito forte do Cresce. E essa educação, e até as pessoas, né, por exemplo, da Remax, a gente é muito educado também a ter essa ética, a ter esse profissionalismo. A gente vai conseguindo, nas parcerias, começar a fazer aquele cara que ainda não entende como é que é esse jogo, a virar essa cabeça, falar, poxa, como assim? Você não faz parceria? Como assim? Você não tem Cresce para exercer? Como assim? E aí a gente começa a educar esse mercado. Eu acho que o mercado ele tá numa crescente boa e eu acho que... Que bom que você vê só coisas boas para o futuro. E você, eu gosto, Dani? eu vejo. Então, eu vejo também... hoje a Michele falou esse diferencial, tô vendo artista virando corretor, tô vendo várias pessoas que eram corretores que não eram tão famosos, agora hoje são bem famosos, que todo mundo segue, mas assim, futuro, mercado do futuro, o corretor tem que estar sempre estudando, ele tem que se adaptar a cada momento. O mercado do futuro, o corretor ele tem que entender hoje que o seu cliente, você tem que fazer um trabalho excepcional para o seu cliente, para poder ele indicar, porque a gente sabe que você fazendo um trabalho legal, ele vai te indicar e a indicação você consegue fazer outra indicação e isso gera vários trabalhos. Mas assim, hoje você tem que entender o seguinte, que eu vejo, né? Eu venho estudando, aí hoje você tem que entender que famílias procuram hoje empreendimentos que não é só aceitar vou dar um exemplo, não é só aceitar o pet, mas a infraestrutura do condomínio ele tem que proporcionar àquela família, que hoje as famílias elas estão mudando. Muita coisa. Então ela tem que proporcionar para o pet, dentro do empreendimento do condomínio, lazer para o pet. Você tem hoje imóveis que a gente tem que entender que hoje as pessoas procuram imóveis menores, microimóveis, porque hoje as pessoas elas não querem mais... elas não têm mais disponibilidade de cozinhar. Então, você tem que entender isso. Então, a gente tem que estar sempre estudando para entender o futuro hoje
desse ano, no próximo ano vai ser um outro futuro. E se você não acompanhar ainda mais a tecnologia, que eu vejo muitas pessoas não acompanhando, então a gente tem que estar sempre estudando, se aperfeiçoando para atender com excelência o seu cliente. E você? Como é que você vê o mercado imobiliário do futuro e o papel do corretor nesse mercado? Eu vejo um mercado bem mudado, como você falou, dos jovens, porque a profissão de corretor é uma profissão das pessoas mais antigas, né? Eu sou prova disso que não é só para as pessoas mais antigas. Através de um posicionamento, através de um posicionamento, através do estudo. Eu provei que também o jovem pode dar certo nessa profissão. E eu acredito que vai ser um mercado que vai ter muitos jovens, muitas pessoas que vão crescer. A gente tem o Rafaelzinho aqui que cresce, o sonho dele é ser corretor. E você não escutava isso muito quando a gente, há muito tempo atrás. Minha filhada falava que ia ser corretora, mas a mãe cortou, né? A mãe cortou isso. Você vai ver que o meu filho vai ter que ser corretor. Meu filho vai ser corretor. Ai, dele. Porque é uma profissão que mudou a vida do pai dele. Minha filha vai ser a dona da Remax. Vai ser a corretora. Então, o que eu vejo para o futuro é um mercado mais jovem, um mercado mais digital. Um mercado com mais informações, onde vai vencer. Nem sempre vai vencer o melhor, mas sim o mais conhecido ali, e com mais informação. Porque eu acho que o digital, você vê que o digital está sendo muito dominado. Você falou aí do Lucas. Tem alguns outros nomes até no Brasil, da galera mais jovem, que está trazendo o que as pessoas mais têm dúvida. Estão tirando dúvidas, estão criando enquetes, criando ali videozinhos curtos e videozinhos animados, se atualizando com trends e tudo mais, explicando, trazendo mais informação. Então eu acredito que é um mercado muito dos jovens. É um mercado onde as pessoas estão mudando, porque principalmente na pandemia, a gente teve uma virada para as pessoas não comprarem imóvel, que era melhor deixar o dinheiro investido. Então a gente está, junto com essas informações que todo mundo está botando, mostrando. Até hoje. Ainda existe muito, mas a gente está mostrando o quão válido é você ter teu imóvel próprio. Então eu acredito muito no mercado com mais informação, um mercado de muito crescimento, mais uma vez falando dos jovens, e uma compra mais segura, porque o corretor antigamente ele tinha uma fama de que queria burlar, queria passar por cima do comprador, e hoje com a informação a gente consegue trazer total transparência. Então as pessoas têm sentido. Eu vou falar mais uma vez da Remax, que a gente tem todo esse sistema, as pessoas sentem mais segurança de prosseguir. Então, eu acho que vai ser um mercado mais seguro, onde as compras vão ser mais objetivas e mais rápidas e práticas. Mas eu acho que vai ter uma coisa que não vai mudar. Se você for isso aí, você vai ganhar um mercado, pode ter tecnologia, pode ter tudo. Relacionamento, atendimento, máximo serviço, tá atento ao teu cliente o tempo todo, mimá-lo, abraçá-lo, empatia, escutar, que é o que as pessoas mais querem. Na hora da ansiedade, você tá ali, ele te liga, você atende, você vai tomar um café. Eu acho que pode vir tudo que vier para melhorar, tudo. Mas você com ele ali, o relacionamento, a tratativa, o carinho, o cuidado com essas famílias, né? O cuidado de onde eu vou colocar essa família? Será que eu omito alguma coisa aqui? Né? A nossa responsabilidade com essas famílias, isso pode vir tudo que vier. Isso, se você não deixar isso passar, você ganha o mercado. É o antigo boca a boca, né? Que não tem jeito. Você ser bem relacionado, ser indicado, isso ganha todo o digital que eu falei. Porque a indicação é o que move o mercado, né? Eu acho que o futuro do mercado, ele é, para mim, o que a gente vem fazendo hoje, que é trabalhar em rede, fazendo parceria imobiliária, corretores atendendo a clientes que confiam neles. Sim. E que colocam esses corretores à frente para representar os interesses dele perante a comunidade. Primeiro, de corretores. Depois, a comunidade onde o imóvel ali está inserido. A praça.
vamos dizer assim. Sim. O trabalho em rede, eu acho que o grande ganho que nós tivemos, nós 4, em trazer o nosso negócio imobiliário para a marca Remax, foi a rede. Foi o maior ganho. Porque tudo, a placa do vendido já copiam, o sino que a gente bate, copiam, mas a rede que a gente tem, não dá para copiar. Porque ela é uma rede nacional, internacional, é uma rede com um regramento único, com um treinamento uníssono, as pessoas falando a mesma coisa, isso é muito difícil. Sim. Então, eu acho que o mercado do futuro, ele vai ser o mercado do ganha-ganha. O cliente precisa ganhar, o corretor precisa ganhar, o comprador precisa ganhar, as relações precisam ser transparentes, as relações precisam ser éticas, e isso acontece por meio de rede, porque se o Daniel tem um imóvel, eu tenho um comprador, a gente está dentro da mesma rede, mas eu tenho responsabilidade civil dividida com o Daniel. Eu não vou assinar qualquer coisa que ele assina, eu vou ler o que eu escrevi, ele também vai ler, e a gente vai chegar num consenso e todo mundo sai ganhando. Então, eu acredito sinceramente que o papel do corretor é um papel de educação do mercado, um a um, em cada interação com um colega. É o papel do corretor de falar, pregar uma corretagem limpa, transparente para todo mundo. Sim. Para todo mundo. E uma relação de respeito. Eu acho que o corretor ele tem muita responsabilidade nessa bandeira. Nós fazemos isso diariamente. A gente está gerando negócios em rede e isso é bom para o cliente final e para a gente, porque acelera o meu resultado quando eu trabalho com o teu círculo de influência, com o teu e com o dele. E eu queria agradecer a vocês, né, da gente estar fazendo esse podcast, esse videocast, o ConectaCast, né? Eu quero muito agradecer a vocês. Esse episódio 1 foi muito importante. A gente é um sonho grande. Quero agradecer a turma do marketing também. Um sonho grande que se realizou. A gente vai continuar explorando, conhecendo, conversando e levando para você que está em casa, conectado aqui com a Remax Conecta, o que há de melhor dentro da nossa loja, que são as nossas pessoas. Todo mundo aqui está trabalhando pesado para fazer um mercado imobiliário diferente aqui no nosso bairro. Aonde você encontrar um corretor da Remax Conecta, você pode abrir as suas portas. E se você é corretor de imóveis, vem para parceria junto com a gente, porque nós queremos crescer e fazer um grande movimento de um mercado imobiliário extremamente organizado, rentável para todos nós. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora eu quero dar um presente para vocês, principalmente porque vocês são os maiores faturamentos da nossa rede no primeiro trimestre de 2025. Presente é com a gente mesmo. Presentinho para vocês. Fala baixo, senão minha filha vai querer pedir mais alguma coisa. Muito obrigado pela presença. Espero que vocês assinem muitos contratos com essa caneta dourada, série limitada da Remax. Daniel, sem pegar, hein? Vai dar. Nossa, vou botar até meu nome. Senão eles vão Vai roubar. dar sorte essa semana. Vai, olha. Que linda. Para vocês assinarem muitos pesado, contratos e continuarem faturando muito alto, tá? Por favor. Amém. Aqui, ó, pra quem ficou na dúvida. Remax. Lindíssimo. Gente, Obrigado pelo presente. Imagina. Obrigado pelo convite. tamo juntos. Foi muito bom estar com essa galera aqui. Primeiro podcast da gente ficou um pouco mais nervoso. Até que a gente foi muito Acho que a bem. gente foi bem. Ninguém gaguejou, ninguém ficou nervoso. Só o velhinho aqui. Velhinho. A gente Velhinho perde um esqueceu. pouco a linha de O velhinho raciocínio. esqueceu. Do nada eu esqueci qual era o assunto que tava falando, mas eu ia buscando. Mas é isso, agradecer pelo convite, Glaucia, agradecer pelo convite de ter me trago aqui pra Remax. E vamos todos juntos. Vamos, Porque juntos, vamos. a gente é muito Muito mais mais forte forte. e unidos somos imbatíveis. imbatíveis. Valeu, galera. Muito bom.